Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal do CardioSite. Eu me chamo Anderson Luiz e mais um vídeo da série Aprendendo com Questões de Prova. Porque aqui no canal você aprende resolvendo questões de prova. No vídeo de hoje a gente vai ver uma questão que fala sobre causas de onda R proeminente nas derivações V1 e V2, tá? Se você gosta desse assunto, então eu peço que você já adiante o seu like aqui no vídeo, inscreva-se no canal caso você não seja inscrito e acione o sino das notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos que a gente posta aqui no canal do CardioSite. A questão de hoje é essa aqui. Qual das alterações eletrocardiográficas abaixo não encontramos onda R proeminente nas derivações V1 e V2? E a questão ela nos dá 5 alternativas e quer saber qual dessas alternativas a gente não tem onda R proeminente nas derivações V1 e V2. Mas antes da gente resolver essa questão, como é de praxe aqui no canal, a gente vai fazer uma breve revisão sobre esse assunto, depois a gente retorna a essa questão e aí a gente vê qual das alternativas não tem onda R proeminente em V1 e V2, ok? Muito bem, então as derivações precordiais, né? Essas derivações elas são dadas pelos eletrodos que vão de V1 até V6. Cada eletrodo desse deve ser colocado numa posição específica do tórax. Não pode ser colocado em qualquer posição, né? Tem posição específica, assim também como os eletrodos dos membros, né? Cada eletrodo do membro deve ser colocado na sua posição específica. E no tórax não é diferente. Muito bem, as derivações precordiais de V1 a V6, essas derivações, elas nos dão o plano horizontal do eletrocardiograma. Nós trabalhamos com eletrocardiograma em dois planos. O plano frontal, que é dado pelas derivações dos membros, e o plano horizontal, que é dado pelas derivações precordiais. Se você não entende o que é plano frontal, o que é plano horizontal, eu trouxe aqui essa figura para explicar para você como que a gente deve enxergar o plano frontal e como a gente deve enxergar o plano horizontal, tá certo? Então preste atenção aqui. Muito bem, imagine que isso aqui é um quarto, tá? Então a gente tem aqui o chão, aqui a gente tem a parede, tá? E tem uma seta flutuando nesse quarto. Tem uma seta aqui flutuando aqui, apontando aqui para baixo, tá? Imagine agora que você coloca uma lanterna, né, na parte da frente dessa seta e acende a lanterna. Perceba que a seta vai projetar uma sombra na parede e essa sombra ela vai nos dizer se a seta está apontada para baixo, se está apontada para cima ou ainda para a esquerda e para a direita, tá? Então, no plano frontal, a gente sabe, né? Se o vetor ele está apontado para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda, tá certo? Perceba aqui que a gente não sabe se está apontado o quê? Para frente ou para trás. Já no plano horizontal, imagine o seguinte, né? Imagine que aqui é o chão e aí você agora acende uma lanterna aqui no teto, tá? Essa lanterna, né, vai fazer com que essa seta projete uma sombra no chão e aqui sim a gente vai saber se essa seta está apontada para frente ou para trás. Então, no plano horizontal, a gente sabe, né? Se o vetor está apontado para frente, para trás e ainda também, né, para a direita ou para a esquerda. Então, perceba que quando a gente junta, né, os dois planos, o plano frontal e o plano horizontal, a gente vai saber, né, qual é a posição correta de um determinado vetor, tá? Se ele está apontado, né, para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda no plano frontal, ou se ele está apontado, né, para frente, para trás e ainda também para a direita e para a esquerda no plano horizontal, tá certo? Então, muito bem. Aqui, antes da gente começar a falar aí de orientação vetorial, vamos falar um pouquinho sobre posição anatômica do coração no tórax, tá? Então, aqui uma revisão da anatomia do tórax, né, do coração no tórax. Então perceba aqui uma coisa, né? Então aqui a gente tem um raio-x de tórax, aqui a gente tem, né, a silhueta cardíaca, tá? E aí o que acontece? Aqui na frente a gente tem o quê? A gente tem o ventrículo direito, tá? Então o ventrículo direito é a câmara mais anterior que a gente tem no coração. Já o ventrículo esquerdo, ele fica mais à esquerda e também mais
posterior em relação ao ventrículo direito. A gente consegue observar isso muito bem, né, aqui no raio-x de perfil. Então perceba que essa parte aqui, né, que está colada no externo, é a parede do ventrículo direito, tá? E o ventrículo esquerdo, ele se encontra o quê? Numa posição mais posterior em relação ao ventrículo direito, tá? Ele é mais posterior e mais à esquerda, tá certo? Então essa aí é a posição, né, correta do coração no tórax, tá? Então vamos lá, então aqui é um corte transversal em que a gente vai analisar aí a posição dos eletrodos, tá? E também o vetor da despolarização ventricular. Então veja só, a gente tem a despolarização do ventrículo direito e do ventrículo esquerdo, que ocorre em condições normais ao mesmo tempo, tá? Isso vai ter o quê? Uma resultante vetorial. Essa resultante vetorial, ela vai tender a apontar para o lado esquerdo. Por quê? Porque o ventrículo esquerdo, ele tem uma massa miocárdica muito maior do que do ventrículo direito. Então as forças vetoriais do ventrículo esquerdo, elas predominam quando a gente compara com o ventrículo direito, tá? Então o que acontece? Se a massa ventricular aqui, né, esquerda, ela é maior que a massa ventricular direita, então a resultante da despolarização, né, ventricular, ela vai apontar para onde? Vai apontar o quê? Para trás e para a esquerda, tá? Para trás e para a esquerda exatamente por conta do predomínio da massa miocárdica do ventrículo esquerdo, tá certo? E aí o que acontece, né? Se você tem um vetor, né, de despolarização ventricular aqui no plano horizontal, tá? Então aqui a gente está olhando aqui esse corte transversal, isso aqui é plano horizontal, né? Lembrar que de V1 a V6 são as derivações precordiais e essas derivações, elas nos dão plano horizontal. Então se a gente colocar, né, os eletrodos aqui no tórax, perceba o seguinte, que aqui à esquerda, V5 e V6, né, que são as precordiais esquerdas, elas vão enxergar esse vetor aqui, o quê? Se aproximando dessas derivações, porque essas derivações estão o quê? À esquerda. E aí, o QRS de V5 e V6, ele vai ser predominantemente positivo, tá? Por quê? Porque quando a força vetorial ela se aproxima, né, o eletrocardiógrafo ele registra uma deflexão positiva. Então, como a gente está trabalhando com resultante vetorial, tá? Então, aí a gente sabe que o QRS é a representação eletrocardiográfica da despolarização ventricular, tá? Então, como a gente está trabalhando com despolarização, então a gente vai trabalhar com o eixo resultante, né? Resultante vetorial. V5 e V6, a tendência, né, é ele ser positivo, ou seja, onda R predominar. Já aqui, nas precordiais direita, principalmente V1, o que acontece? V1 enxerga esse vetor da despolarização ventricular, o quê? Se afastando, né? Se afastando. Se está se afastando, o QRS ele vai ser o quê? Predominantemente negativo, tá certo? Negativo. E perceba uma coisa, né? Que em relação a V3, essa resultante vetorial aqui está praticamente o quê? Está praticamente perpendicular, formando aqui quase que 90 graus com V3. E como é que a gente vai, né, encontrar V3 na maioria das vezes em condições normais? A gente vai encontrar assim, ó. Ela vai ter, né, o que a gente chama de padrão isodifásico, né? A gente vai ter uma onda R com a mesma amplitude, né, ou mais ou menos parecida com a amplitude da onda S. Por quê? Porque V3 ele está perpendicular à resultante vetorial da despolarização ventricular. Daí vocês já podem perceber uma coisa, tá? Nas derivações precordiais, né, o QRS em V1 ele é o quê? Predominantemente negativo. Então a gente tem uma onda R pequena e uma onda S grande. À medida que a gente vai caminhando para a esquerda, perceba que a onda R ela vai o quê? Ela vai aumentando a sua amplitude, enquanto a onda S vai o quê? A onda S vai diminuindo a sua amplitude, tá? Então, geralmente, a progressão, né, da onda R no plano horizontal, ou seja, de V1 a V6, né, começa com uma onda R pequenininha e essa onda R ela vai aumentando de tamanho até chegar a V5 e V6, tá certo? Então aqui, por exemplo, é um eletrocardiograma, né, em que a gente vê aí uma progressão perfeita aqui da onda R no plano horizontal, tá? Então a gente tem aqui em V1 uma onda R pequena, ela vai crescendo, crescendo, crescendo. Então perceba que existe uma progressão, né, da onda R e a gente vai o quê? Vai tendo uma redução da onda S até chegar
V5 e V6. E aqui em V3, né, a gente tem mais ou menos a transição, né? Ou seja, é ali em torno de V3 que o QRS ele tende a ficar isodifásico, ok? E o que seria, né, uma onda R proeminente em V1 e V2? Onda R proeminente em V1 e V2 é isso aqui, né? Não é esse padrão aqui que a gente encontra em condições normais. Lembra, em condições normais a gente tem uma onda R pequenininha e uma onda S grande. Aqui não, aqui a gente tem o quê? A gente tem uma onda Q e tem uma onda R, né? Aqui também a gente tem uma onda R. Então isso aqui é onda R proeminente em V1 e V2 e a gente vai ver aí as principais causas de onda R proeminente em V1 e V2, tá? Então vamos lá, então existem 7 causas principais de onda R proeminente em V1 e V2, tá? Então a gente pode ter onda R proeminente em V1 e V2 no bloqueio de ramo direito, no bloqueio divisional anteromedial, né, que é um fascículo do ramo esquerdo. A gente pode ter também no infarto de parede lateral, antigamente chamava de infarto dorsal, tá? A gente pode também ter, né, onda R proeminente em V1 e V2 na sobrecarga ventricular direita, tá? Por quê? Porque a massa ventricular direita ela passa a predominar em relação à ventricular esquerda, então o eixo, em vez de apontar para trás, como é de praxe, ele vai apontar para frente, ok? A gente pode ter também, né, na pré-excitação ventricular, quando a via acessória ela está à esquerda. A gente pode ter também na dextrocardia e também aí, né, numa má técnica em que os eletrodos precordiais eles foram colocados em posições erradas, tá? Trocadas, ok? Então essas são os 7 principais causas aí de onda R proeminente nas derivações V1 e V2, e aí a gente vai ver aqui cada caso de forma bem resumida, tá? Então vamos lá, né? O primeiro a gente falou lá, bloqueio de ramo direito, tá? Então imagina o seguinte, o estímulo ele tá aqui descendo pelo feixe de Rich, tá? Chega aqui, né? Ocorre uma bifurcação, ramo esquerdo, ramo direito, mas aí perceba que aqui houve o quê? Um bloqueio, né, do ramo direito, né? Então, ou seja, um BRD. O estímulo ele não passa aqui. E aí o que acontece? Né? Ocorre a despolarização de todo o ventrículo esquerdo, tá? E aí, em seguida, o que acontece? Acontece o aparecimento desse vetor aqui, que é o chamado vetor transeptal transmiocárdico. Ou seja, o estímulo ele vem lá de trás, porque já despolarizou o ventrículo esquerdo e agora tem que despolarizar o ventrículo direito. Então, o estímulo vem e atravessa o septo interventricular para poder despolarizar o ventrículo direito. Então, essa força vetorial que vem de lá de trás para frente, tá? A gente chama aí de vetor transeptal transmiocárdico. E aí forma essa onda R' aqui, né? Bem grande em V1 e V2 principalmente, tá? Então, o padrão do BRD em V1 e V2 é esse padrão aqui, ó, RS R', sendo que esse R' aqui é a representação desse vetor transeptal transmiocárdico que vem aqui para frente com uma força vetorial, né, muito grande, então é registrada aí uma onda R, no caso R', bem ampla, tá? E aí o que acontece? No bloqueio de ramo direito, tá? A gente sempre vai ter esse padrão aqui, né? Um padrão chamado orelha de coelho, ou chamado aí de M estilizado, tá? Então a gente vai ter aí a formação desse RS R', tá certo? Muito bem, então aqui um exemplo, né, de bloqueio de ramo direito, né? Perceba que a gente tem aqui o quê? Um Rzinho pequeno, onda S, e uma R' grande, né? Uma onda empastada. Isso aqui representa o vetor transeptal transmiocárdico, tá? Então no BRD, né, a gente vai ter aí, né, a força vetorial de despolarização ventricular, o quê? Para frente, tá? Então em vez de estar para trás, como é de praxe, vai estar o quê? Para frente. Então BRD, as forças vetoriais no plano horizontal, né, da despolarização ventricular, essas forças vetoriais vão estar apontadas para frente. Muito bem, outra causa também, só que é rara, tá? É muito raro isso aqui. Outra causa também é o bloqueio divisional anteromedial, tá? Então aqui, ó, a gente tem feixe de Rich, ramo direito, ramo esquerdo. O ramo esquerdo, ele faz uma trifurcação, ou seja, se divide, né, no fascículo antero-superior, no fascículo póstero-inferior e no fascículo anteromedial, tá? E o que é o bloqueio divisional anteromedial? É o bloqueio desse fascículo aqui, do fascículo, né, anteromedial.
E aí o que acontece? Então, acontece o seguinte, se tem um bloqueio da divisão anteromedial do ramo esquerdo, né, o ramo esquerdo ele vai despolarizar as suas porções superiores, ou seja, antero-superior e póstero-inferior. E para despolarizar a porção anteromedial, o que acontece? As forças vetoriais, elas se encontram e joga, né, o vetor para frente, tá? Joga para frente. Por isso que a gente tem aqui onda R, né, ampla nas derivações V1, V2 e V3, tá? Um detalhe interessante é o seguinte, para a gente classificar como BDAM, né, bloqueio divisional anteromedial, a onda R de V3 tem que ser maior que a onda R de V2 e, por conseguinte, a onda R de V2 tem que ser maior que a onda R de V1, tá? Então, R de V3 é maior, depois R de V2 é um pouquinho menor e R de V1 ainda menor, tá certo? Então, isso aí é o BDAM, mas volto a dizer, né? É difícil a gente encontrar no dia a dia aí um paciente com BDAM, tá? Outra causa também que a gente pode ter de onda R ampla em V1 e V2 é o infarto da parede lateral. Antigamente a gente chamava isso aí de infarto dorsal. O que acontece, tá? Quando a gente tem um infarto aqui da parede dorsal, tá? Aqui de trás, né? A gente pode ter o quê? O supra, né? Nas derivações especiais V7, V8 e V9. Então, quando a gente suspeita que tem infarto da parede dorsal, a gente deve realizar as derivações especiais V7, V8 e V9, tá? E aí o que acontece? Se tiver infarto da parede lateral, né, a gente vai ter um supra nessas derivações, ok? E aí o que acontece? V1 e V2, né, são derivações que estão aqui na frente, tá? V7, V8 e V9 está aqui no dorso, aqui atrás. Então V1, né, o que vai acontecer? Vai enxergar esse supra aqui, tá? E aí vai registrar o quê? Uma imagem espelho, um infra. E também vai enxergar essa onda aqui e vai registrar a imagem espelho, que é essa onda R, tá? Então a onda R de V1 e V2, né, proeminente no infarto de parede dorsal, nada mais é do que o quê? A imagem espelho da onda Q da parede dorsal, tá? Então aqui um exemplo, ó, perceba, né? Esse paciente tem um infarto de parede inferior, supra em D2, D3 e AVF, e também teve comprometimento da parede posterior, né? A gente vê aqui onda R em V1 ampla, onda R em V2 também, tá? Significando que, na verdade, essa onda R aqui, essa aqui tem um componente o quê? De imagem espelho dessa onda aqui de V7 e V8, tá? Então, infarto da porção mais posterior da parede lateral, né, antigamente chamado infarto dorsal, é sim causa de onda R ampla em V1 e V2. Outra causa é a sobrecarga ventricular direita, tá? Então aqui a gente tem um coração normal, perceba que no coração normal há predomínio da massa ventricular, né, do ventrículo esquerdo, quando a gente compara com o ventrículo direito. Na sobrecarga ventricular direita, olha o que acontece, a gente tem, né, um aumento da massa ventricular direita, e aí vai o quê? Vai sobrepor em relação à massa do ventrículo esquerdo. E o que vai acontecer? O ventrículo direito está aqui na frente, né, e o ventrículo esquerdo está atrás. Se as forças vetoriais do VD predominar em relação ao ventrículo esquerdo, o que vai acontecer? Em vez do vetor apontar em condições normais para trás, vai apontar para onde? Para frente, tá? Então a gente também o quê? Vai ter ondas R amplas, né, proeminentes aqui nas derivações V1 e V2, tá? Então, sobrecarga ventricular direita também é causa de onda R ampla em V1 e V2. Outra causa é a pré-excitação ventricular com via, né, acessória à esquerda. Então imagine aqui, né, que é uma via acessória, é uma banda muscular que liga o miocárdio atrial ao miocárdio ventricular, tá? Então o ventrículo esquerdo ele começa a se despolarizar primeiro. Por quê? Porque essa banda muscular, essa via acessória aqui não tem atividade decremental como tem o nó atrioventricular. Então o estímulo, ele chega aqui, né? Mas aí ele desce mais rápido pelo ventrículo esquerdo. Tanto é que ele começa a formar um QRS largo. Note aqui nessa derivação que ele está começando o quê? Formar um QRS largo e depois o quê? Ele encontra, né, o estímulo que vem do feixe de Risch e aí o QRS ele fica estreito. E essa barriguinha aqui, né, a gente chama de onda delta. Então o que caracteriza
a pré-excitação ventricular é a presença de um PR curto, né? Um PR aqui, ó, que dura menos de 120 milissegundos, menos de 3 quadradinhos, tá? E a presença da onda delta. Isso que caracteriza a pré-excitação ventricular, tá certo? E aqui, né, quando a via acessória ela está à esquerda, né, como é o caso aqui, a gente vai ter o quê? Onda R ampla nas derivações V1, V2 e V3, tá certo? Quando está à direita, não. À direita, né, não vai ter onda R ampla nas derivações de V1 e V2 e V3, somente, né, a pré-excitação ventricular com via acessória à esquerda. A dextrocardia, né, o paciente, por exemplo, com citos inversos, tá? E aí tá tudo trocado, né? O coração ele fica aqui pro lado direito, pulmão direito vem aqui pro lado esquerdo e pulmão esquerdo vem aqui pro lado direito. Ou seja, está tudo trocado. E aí quando a gente olha o eletrocardiograma, tá? Perceba que a gente tem uma onda R ampla aqui. E um detalhe interessante é o seguinte, né? À medida que vai caminhando para a esquerda, perceba que o QRS vai diminuindo de amplitude, né? Por quê? Porque aqui a gente tem as derivações, né, colocadas V1, V2, V3, V4, V5, V6. Então, por isso que o coração está virado para a direita, por isso que o QRS ele vai diminuindo de amplitude. E aqui em AVR, que normalmente a gente tem uma onda P negativa, um QRS negativo, né? Aqui a gente tem o quê? Uma onda P positiva, um QRS positivo. Parece que os cabos foram trocados, né? Aqui dos braços, mas os cabos não foram trocados. Na verdade, o paciente tem dextrocardia. Como é que a gente resolve isso? Tem que inverter tudo. Os cabos que ficam, né, nos membros superior e inferior direito tem que passar para o lado esquerdo e do esquerdo passar para o direito. E nas precordiais, né, os eletrodos eles vão ter que ser colocados, né, V1, V2, V3, V4, V5, V6, né, tudo para cá, na mesma posição, né, só que do lado direito do tórax. E aí roda novamente o eletrocardiograma, pronto, ele fica ali perfeitinho, dá para a gente fazer uma boa análise, tá certo? Então dextrocardia também pode ser uma causa de onda R ampla nas precordiais direitas, tá? Troca de eletrodos precordiais, né? Então, é comum aí a gente às vezes pega eletrocardiograma muito mal feito, né? Troca às vezes os cabos dos membros e às vezes troca também os cabos precordiais, tá? Então, como eu falei, né, de V1 a V6 a gente precisa ter esses eletrodos colocados na posição correta do tórax, tá? E aí quando se pega e se troca, como por exemplo aqui, ó, nesse caso aqui, né, foi trocado V3 com V1. Então perceba o seguinte, ó, V3 tem um padrão de V1, ó, padrão de V1, lembra, R pequenininho, S grande, e V1 tem padrão de V3, aqui ó, um QRS isodifásico, tá? Então note que aqui foi trocaram, né, V3 colocar aqui em V1 e V1 colocar aqui em V3. E aí, né, uma pessoa desatenta pode achar que isso aqui é uma outra causa e, na verdade, né, uma das causas de onda R proeminente, na verdade, é apenas uma troca de eletrodos precordiais, tá? Então vamos lá para a questão, para a gente resolver essa questão aqui, já que a gente já fez aí uma revisão das causas, das principais causas de onda R proeminente nas derivações V1 e V2. Então vamos lá, letra A, né? Bloqueio de ramo direito? Bem, bloqueio de ramo direito a gente viu, é uma das causas de onda R ampla nas derivações V1 e V2. Então, bloqueio de ramo direito, a gente encontra sim, né, onda R proeminente em V1 e V2. Ele quer aquela alternativa que não tem onda R proeminente nas derivações de V1 e V2. Então, a gente já corta a letra A. Letra B, bloqueio divisional anteromedial esquerdo, ou seja, o BDAM. Né, a gente viu que também, né, o BDAM é uma das causas de onda R proeminente em V1 e V2. Então a gente corta a letra B. Letra C, pré-excitação ventricular com via acessória esquerda. A gente acabou de falar, né? A via acessória à esquerda na pré-excitação ventricular cursa com onda R, né, proeminente em V1 e V2. Então a gente também corta essa alternativa. Letra D, infarto da parede lateral, antigamente chamado infarto dorsal. A gente viu, né, que tem a imagem espelho. Lá na parede dorsal, a gente vai ter uma onda Q, né, mostrando que há um infarto de parede dorsal e o que acontece? Em V1 e V2, ele vai enxergar essa onda Q como uma imagem espelho. E aí, como imagem espelho, a gente vai ter o quê? Vai ter uma onda R ampla em V1 e V2. Então, infarto da parede lateral também pode cursar com onda R
ampla, né? Onda R proeminente em V1 e V2. Então a letra D não é. E letra E, infarto anteroseptal. Tá? Infarto anteroseptal, a gente tem onda Q em V1, V2 e V3. Tá? A gente não tem onda R, é onda Q em V1, V2 e V3. Então, infarto anteroseptal não tem onda R proeminente em V1 e V2, gabarito letra E. Se você ficou meio enrolado, achando aí muito difícil, né, eu tenho aí uma grande notícia para você. Nós lançamos o nosso curso de interpretação do eletrocardiograma, teoria e exercícios, edição 2021. É um curso 100% online, tá? Nós temos aí 43 videoaulas já gravadas, colocadas lá para você assistir. São mais de 16 horas de curso, tá? A gente aborda, né, tudo de eletrocardiografia, desde os princípios mais básicos até os mais avançados, tá? Você vai ter acesso também a um e-book, que é um livro digital, tá? Um e-book de eletrocardiografia, em que você pode aí estudar os conceitos teóricos do eletrocardiograma, tá? A gente procura sempre seguir, né, nos nossos slides o que a gente vê lá no nosso e-book, tá certo? E, como eu falei, um curso completo, né? Abordagem completa, desde o zero, tá? Até temas mais avançados da eletrocardiografia. E a gente tem foco em exercícios e questões de prova, porque a gente acredita que é só através do treinamento que o aluno consegue sedimentar aí o aprendizado do eletrocardiograma. Além disso, você também vai ter um caderno de eletrocardiogramas, são dezenas de eletrocardiogramas para você poder fazer o seu treinamento. Esse caderno você vai poder baixar, imprimir e fazer o seu treinamento individual. E a melhor notícia é que esse curso tem um excelente custo-benefício, tá? Por quê? Porque o nosso curso é um curso, né, muito bem conceituado pelos nossos alunos, tá? A gente tem nota muito boa aí para esse curso e o curso está com um valor de investimento realmente bem acessível para todo mundo aí aprender a interpretar o eletrocardiograma, tá? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o site, o nosso site, o Cardiosite, vou deixar lá já o link direto para você poder ir lá no nosso site, conhecer lá todos os tópicos do curso, lá tudo direitinho. Tem uma videoaula lá demonstrativa para você ter uma noção aí de como que é a nossa abordagem pedagógica em relação aí ao estudo do eletrocardiograma, tá? E eu tenho certeza que você vai, né, ficar muito satisfeito com esse curso aí. Muito bem, então chegamos aqui ao final desse vídeo, tá? Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, então não deixe de deixar aqui o seu like, inscreva-se no canal caso você não seja inscrito, acione o sino das notificações para você ficar por dentro de todos os conteúdos que a gente posta aqui no canal do Cardiosite. Espero que tenha gostado, forte abraço e até a próxima!